Bom dia aí, meus edificantes, aí, o Lucas aí, né? Vestido de Real Madrid, aí. O Ercão se deu a liberdade hoje de vir vestido de camisa do Galo hoje, que é o maior time, vai estar gravando com a possibilidade, o maior time do sistema solar, não é isso, Lucão? O time, né? E porcos tremeivos, o Galo vai detonar. Então, moçadinha, é o seguinte, vamos lembrar aqui, alguém lembra qual foi a última aula nossa aí? Passou da última aula, alguém lembra? O que foi o último assunto da última aula aí? Ninguém lembra? Ah, dona Carolina, eu comecei um negócio chamado de segundo reinado, não foi isso? Porque é o seguinte, o que eu precisei fazer na aula passada que eu não tinha feito antes? Alguém lembra aí? Meninos aí, alguém lembra? Aí, olhando lá, eu precisei colocar no poder alguém. Ah, dona Marina Catalina. Se eu falo Marina, pena que eu não vejo Marina, mas eu não conhecia a Marina, mas se eu ver a Marina, não conheço a Marina na rua, mas se eu ver a Marina, não conheço na rua, mas. E Marina, trazer a Marina, estabilidade, concordo com você, Marina. E como é que eu trouxe estabilidade na aula passada? Colocando Pedrinho. Ah, a Alice, que tão fofinha, né? Colocando o Pedrinho. É isso, Alice, colocando quem? Colocando o Pedrinho, não é isso? E o Ercão sempre lembra que a figurinha minha tá rodando nos WhatsApp da Cidade dos Corações, viu? Tá dançando lá, ficou linda a figurinha. Fiquei famoso com a figurinha, foi maravilhoso, né? O Pedro primeiro. Né? Então, colocando estabilidade, colocando o Pedrinho no lugar. Gostou, né, Isabel? E aí, o que vai acontecer, então, Isa? Ó, eu vou ter o Pedro primeiro no governo. E o que vai acontecer, então, meninos? O Pedro vai trazer estabilidade. Agora, meu amigo Lucas, vou mudar a voz com você agora aqui. Agora, no Brasil, há uma ideia baseada na estabilidade, como disse a nossa súdita Marina. E, além disso, nós temos agora alguém que vai demonstrar a força do Estado, o equilíbrio do Estado, a beleza do Estado brasileiro. Agora não tem, fiquei de exemplo. Fosse o Pedro II, algum BO, o que o Pedro faz? Porrada. O que o Pedro II faz? Ouve, chama, conversa, debate, explica, compõe. Olha, bonito, hein? Bonito, hein? Bonito, bonito, bonito. E aí, moçada, então eu vou ter que fazer o quê, então? O que é a aula de hoje? Não, a aula de hoje, vamos trabalhar aí, que eu chamei a aula de hoje, professor Breno. Aí eu falo do Breno um pouquinho. Né? A aula de hoje eu vou trabalhar com o quê? Que eu vou chamar aí de bases do Estado Nacional. Então, moçada, olha só, hein? Olha só, o que o Pedro vai querer? Nossa, a Laiana, ele é resiliente. A Laiana, gastando latinha, hein? A Érica fica feliz de saber desse resiliente aí. Eu até tinha um print para a Érica aqui. Qual a ideia, Laiana? Vai ter o que aqui? Ele é resiliente. O que vai acontecer, então? Eu vou criar no Brasil, meu amigo Lucas, uma estrutura, cara, de Estado Nacional. Só que aí é um BO gigantesco. E a aula de hoje, quem vai nos seguir aí, né? Não vou ser o professor Ecos hoje. Lembrando, todo mundo já sabe do rapidinho de estágio aqui, estágio importante. O professor Breno está fechando o estágio conosco, né, professor Breno? Está conosco aqui. E hoje acho que o Breno, acho que é a última aula, né? Isso, última aula. Então, o professor Breno nos dará o prazer aqui e teremos a honra de ter a última aula de estágio do professor Breno conosco. O professor Breno tem sucesso na carreira aí. Então, professor Breno, deixa eu passar o comando para o senhor aqui, peraí. Tá, joia. Vou achar o senhor aqui. Breno Oliveira, o senhor aqui, deixa eu mostrar para o senhor aqui. Peraí, papapá, cadê aqui? Cadê? Pronto, professor Breno, agora o senhor aí é o nosso professor da aula de hoje aí. Fique à vontade, professor Breno, boa aula aí, estarei aqui para auxiliá-los, sempre bonito, sempre sorridente, não é isso? Não bonito igual o Lucas, mas estamos aqui com o Lucão, mas estamos sempre bonito aqui, né? E detalhe rapidinho, a enquete está ganhando. Quem tem Twitter aí, vota na enquete lá. Camisa do Galo 69 vai ter dois números, Ercão brabo ou Ercão malvadão. Então você decide no Twitter lá, tá bom? Então, Isabel, vamos lá, pode falar, Breno, tá qual aí? Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todo mundo, né? E o professor já tem umas iniciais do que será um pouco da aula de hoje, né? Então, a gente já vamos colocar aqui no quadro a nossa proposta de aula hoje. Eu vou até mudar de cor aqui para dar um pouquinho diferente, né? A nossa aula de hoje vai chamar as bases do segundo reinado. A temporalidade é 1831 a 1844. Sumiu aqui a tela para mim. 1831 a 1844. Vocês vão pensar, ô professor, esse estagiário aí tá maluco.
né? A gente viu que o segundo estágio começa em 1840. Como é que ele coloca 1831 ali? Não, de fato, o segundo reinado ele começa, sim, em 1840, mas o que acontece, né? Para a gente compreender esse processo histórico de mudança para o segundo reinado, né? Onde a gente vai compreender essa entrada do Dom Pedro II, né? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar um pouquinho no governo do Dom Pedro I para entender algumas coisas iniciais e, a partir disso, entender, compreender algumas políticas, algumas reações do segundo reinado, né? E história é interessante isso, porque você faz essa locomoção, você vai para frente, você volta, né? A preocupação aqui não é decorar a data, a preocupação é compreender o processo histórico que é mais importante para a gente, né? Então, vamos para o quadro, né? Dividir a tela aqui, né? Legado do nosso professor, né? Opa. O teclado hoje está um pouquinho... Sim. Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho primeiro no governo de Dom Pedro I. Só um minutinho, que meu computador é tão ruim quanto... Peraí, que travou minha tela. Ponto Goiabão. Opa, aí. Vamos lá, vamos voltar aqui no governo. Nós vamos voltar um pouco no governo de Dom Pedro I. E o que acontece no governo de Dom Pedro I que é tão importante, né? A gente vai ter no governo de Dom Pedro I o que a gente vai chamar de processo de reconhecimento da independência. Travou de novo. Vou colocar aqui. Aí. Vamos colocar um negócio verdinho mais bonitinho aqui. Não era para ficar bravo. E alguém de vocês consegue lembrar o que o Brasil precisa fazer para poder ter esse reconhecimento político, né, de independência? O que o Brasil precisa fazer? Né? O que o Brasil precisou fazer para ser reconhecido como um país independente? Alguém consegue lembrar o que o Brasil precisou fazer? Meteu não, ué. Oi? Deixar de ser colônia, sim, né? Mas então vamos para o quadro que a gente coloca ali. Primeiro, o Brasil ele precisou. Peraí. Opa. Ele precisou fazer duas coisas. Primeiro, ele adquiriu uma dívida com a Inglaterra. Portanto, professor, travou o senhor aí, fica travado. Dívida a Inglaterra. Travou? Agora voltou? Voltou agora? Voltou, professor. Voltou. Você tá aí? Voltou, professor? Voltou. Tá mais ou menos, cara. Tá meio picando, vai. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, o Brasil ele vai ter uma dívida primeiro com a Inglaterra, e não só isso. O Brasil, para poder ter a sua independência reconhecida, ele vai precisar aceitar a prorrogação do Tratado de 1810. Aí eu pergunto para vocês, o que foi esse tratado de 1810? Alguém consegue lembrar o que foi esse tratado? Né, eu lembro que vocês viram isso com o professor Ercon,
Hércules, então acho que vocês sabem mais ou menos o que foi esse tratado de Da abertura dos 1810. portos? Oi? Aquele da abertura dos portos? Não, mais ou menos, né? Tá um pouquinho antes desse daí, né? Se ninguém conseguir lembrar, eu vou explicar para a gente poder avançar. Vocês Tudo lembram bem? sim, Posso moçada? explicar? Pode Falando de continuar, E o professor. comércio só com a Inglaterra? quase isso. Quase É isso. dos impostos, né? Eu acho. Esse Tratado cara. de E- Deixa eu abraçar o senhor Lucão, comércio. abraçar o Lucão. Ai, ai, saudade vocês. Exatamente isso. O que acontece? Qualquer produto, né? Estou aqui com o meu álcool em gel, né? Famoso álcool em gel. Qualquer produto que viesse, né, de qualquer outro país receberia uma tarifa de 24%. Se esse produto, né, qualquer produto que viesse de Portugal, receberia uma taxa de 16%. E se esse produto viesse da Inglaterra, teria 15%. Ou seja, né, nesse processo de reconhecimento da independência do Brasil, né, o Brasil vai aceitar que, né, a Inglaterra tenha por mais 25 anos, né, privilégios comerciais, né? Então, tem a prorrogação desse tratado, né? A Inglaterra vai continuar tendo privilégios comerciais aí nesse momento do Dom Pedro I, né? Mas é o seguinte, né? Um outro acordo vai surgir em seguida, né? Eu vou puxar para o quadro aqui. O que acontece, né? Mas primeiramente, eu peço que vocês prestem atenção, principalmente nessa parte aqui, ó, da aceitação dessa prorrogação, né? Mas vamos prosseguir. O que acontece? Em 1827, Dom Pedro I, então não ele ainda, né, vai assinar um acordo para acabar com o tráfico. Acabar com o tráfico de escravo. E esse acordo, ele é assinado em 1827, ele vai ser assinado com um país muito importante nesse momento, né? E de que país que eu falo nesse momento? Qual país é esse importante? É que o Brasil vai assinar esse acordo de... Inglaterra? Exatamente, né? Então a gente vai aqui assinar um acordo com a poderosa Inglaterra, né? Vou colocar aqui para fixar, né? Travou de novo? Não. Acordo com a Inglaterra, né? Travando, desculpem aí, né? Então tá, a Inglaterra fala, fechou, certinho, né? Em 3 anos o Brasil acaba com o tráfico de escravo, e é isso aí, né? Mas o que acontece? Passa 3 anos, a gente chega em 1830, né? A Inglaterra chega, né? Toda poderosa, e pergunta para Portugal, pergunta para o Brasil, pergunta para Dom Pedro I, e aí? Acabou? Acabou o tráfico de escravo? E o que Dom Pedro faz? Dom Pedro fica que nem aquele meme da Nazaré Tedesco, né? Sem reação, pensando em tudo, né? Porque o Brasil, ele nesse momento, ele não se posiciona, né? Ou seja, ele não cumpre o acordo, né? E o tráfico de escravo continua acontecendo, né? E nesse meio tempo vai ter uma crise no Brasil, né? Uma série de coisas vai acontecer, Dom Pedro I vai rachar fora do país, né? Mas acontece uma coisa importante também que é importante ressaltar, né? Em 1831, vamos colocar aqui no quadro, em 1831, né? O Brasil vai colocar uma lei que pretende colocar fim ao tráfico de escravos,
Legal, né? Agora sim a gente pôs fim ao tráfico de escravo e vamos lá. Mas deixa eu fazer uma conversa paralela aqui. Vamos deixar o segundo reinado um pouquinho para depois, né? É o seguinte, quando eu tinha por volta de 12, 15 anos, né? Faz tempo, hein? O que acontecia? Oi? Oi? Faz tempo, hein? Oh, pois é, professor. Pior que faz, viu? O que acontece? A minha mãe gostava do final de semana tomar uma cervejinha, né? Aí ela virava para mim, Breno, vai lá no bar do Alfredinho, na esquina, e compra para mim 2 litrão. O que eu fazia, né? Obediente que era, pegava o dinheiro, né? O litrão, e ia lá comprar. Eu com 12, 15 anos, né? O que acontece? Eu poderia comprar essa bebida? Por que eu não poderia comprar? Porque não pode vender bebida para menor, né? Exatamente, Lucas. Exatamente, né? Existe uma lei no Brasil que proíbe a venda de bebida alcoólica, de cigarro, né, para menores de 18 anos, né? Mas, né, a gente está falando de Brasil, gente. A gente está falando do Brasil, né? E, e olha aqui, que a gente vê que, né, que tão recente a lei existe, mas não é cumprida. Vocês acham mesmo que lá em 1831 uma lei ia funcionar? Então, o que acontece? Ia funcionar a lei em 1831? Mas aí a pergunta que fica, a lei existe? Ela existe. Ela é cumprida? Não, né? A lei é uma coisa, agora que a gente vai cumprir ela, já é outros 500, né? Já é outra coisa, é outra conversa, né? Ou seja, essa lei de acabar com o tráfico de escravos no Brasil, ela existiu de fato, né? Ela é mal aplicada, né? Acontece isso, né? Essa lei ela existe, mas ela existe no papel, né? E essa lei de tentar acabar com o tráfico de escravos no Brasil, ela vai ficar conhecida com um nome muito sugestivo e muito correto, né? Que a gente vai chamar aqui vou colocar aqui, de lei, opa, essa lei vai ser conhecida como Lei para Inglês Ver. Aqui o Brasil vivendo de aparência de novo, hein? Mas é o seguinte, é claro que essa lei não ia pegar no Brasil, é claro que essa lei não ia funcionar, né? Mas ela existiu, né? Inclusive sob pressão da Inglaterra, ela existiu, né? Consegue entender por que eu fiz essa volta de ir lá no Dom Pedro I, né? Trazer essas questões aqui iniciais, né? Por que acontece? Né? Se percebe que há uma mudança, parece que vai surgir problema e de fato vai, né? Essa bomba que começou ali a ser montada no primeiro reinado, ela vai explodir no colo do Dom Pedro II, né? Então é por isso fazer esse retrospecto, né? Essa ir lá e voltar, né? Porque que acontece? Quando a gente entra no segundo reinado, né? Dom Pedro II, né? Segundo imperador, né? Com a sua barba majestosa, bonita, que não, né? A minha não chega nem aos pés dele. O que acontece? O que ele vai querer fazer, né? Vamos lá, então, para o 4, para a gente poder... Eu vou até trocar de lado aqui para poder a gente não se perder nas ideias, né? É o seguinte, pulamos agora para o governo de Dom Pedro II. E no governo de Dom Pedro II, ele vai querer fazer o quê? Né? Vai querer centralizar o poder nas mãos do imperador. Né? Deixa eu só arrumar aqui a tela para não ter problema. Não, precisava que o poder ficasse centralizado na mão do imperador. E para que ter essa centralização, né? A tela do meu computador está travando de novo, mas enfim, vamos lá, né? Porque as decisões importantes do país, vou colocar aqui para ficar até mais legal. As decisões importantes do país
serão tomadas pelo imperador. Deixa eu colocar para baixo aqui. Aí, sim, né? Então, Dom Pedro II ele precisa centralizar. A gente já viu que o Brasil precisava de um momento de estabilização, né? Seria tipo um absolutismo? A gente já vai entender isso. Não vai ser um absolutismo em si, né? O que acontece? A gente vai chegar nesse ponto aí para poder entender o que era esse momento aí. Mas deixa eu dar um outro exemplo para vocês, né? Né, que nasci ali, eu e as pessoas que nasceram no final da década de 90 e passaram boa parte da infância na primeira década de 2000, né? Imagino que a maioria de vocês tenha nascido depois de 2000, né? O que para mim é um tanto curioso. Para mim é um tanto curioso, né? Jura? Nós nascemos. Jura? Vamos lá. É um tanto curioso. O que acontecia? Nossa família não tinha muita condição financeira, né? E lá em casa tinha um computador, né? Ter um computador nessa época já era já era um tanto curioso, né? E tinha um computador para filhos, quatro filhos, eu e mais três irmãs, né? O que acontecia? A gente brigava muito para poder brincar no computador, fazer jogar joguinho, essas coisas e tal. Né? Então a gente brigava muito. Ah, eu quero jogar no computador, né? Aquela brigaiada, quatro pessoas no computador, né? Aí, ó, tem gente que está compartilhando da minha história, né? Mas aí o que meu pai fez? Meu pai falou assim, não, calma, pessoal. Vamos fazer o seguinte, cada um vai ter o seu momento certo para poder mexer no computador, né? Então, o que nós vamos fazer? Uma hora vai você, outra hora vai você, outra hora vai você, outra hora vai você. Vamos fazer um rodízio, que aí todo mundo mexe no computador e todo mundo ficou ok. Ok, então cada um vai ter seu tempo no computador, né? Mas vamos voltar agora para o Segundo Império. Até este momento, né, que a gente entra no Segundo Reinado, existem dois grupos políticos que agitaram o Brasil, né? Eu estou falando de quem? Dos conservadores e dos liberais, né? Então, Dom Pedro II, né, majestoso, ele precisava o quê? Ele precisava acalmar o ânimo dessa galerinha aí. O que ele vai fazer? Né? Dom Pedro II é um cara, é o cara, né? É o cara. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coisa muito importante no Brasil, que a gente vai chamar de... vou até colocar aqui diferente, colocar a setinha... Eu vou colocar isso aqui mesmo. Opa, tem alguém querendo entrar na sala, já foi admitido. Dom Pedro II vai criar uma coisa que a gente vai chamar aqui de Conselho do Ministro. Conselho de Ministro. E o que vai acontecer nesse Conselho de Ministros? Vai ter um revezamento de poder entre os liberais e os conservadores. Ou seja, o Conselho de Ministros, ora vai estar sobre o poder dos conservadores, ora sobre o poder dos liberais, né? Então, o que acontece? O Brasil, nessa época, então, aí eu respondo um pouco da pergunta do nosso colega, né? Vai viver, teoricamente, um regime parlamentarista. Por que, teoricamente, um regime parlamentarista? Pelo seguinte forma, né? No regime parlamentarista, como a gente tinha na Inglaterra, o que acontece? Tem a figura do imperador, né? E embaixo a figura do ministro, né? No caso da Inglaterra, do primeiro-ministro, né? E nessa relação é o primeiro-ministro que vai dar, né, as rédeas, né? É o primeiro-ministro que vai comandar tudo e o imperador vai tornar mais uma pessoa simbólica do que um governante em si, né? Mas, né, como dizia a nossa mãe, né, você não é todo mundo, né? E o Brasil levou isso de forma literal. Por quê? No Brasil a gente não vai ter. Quem é que vai continuar mandando em tudo? Quem é que vai dar a palavra final ainda? Hein? Quem é que continua dando a palavra final? Dom Pedro II. Monarca? Dom Pedro II. Então, o que acontece? Dom Pedro II ainda vai
mandar em tudo, né? Ele consegue ele amansar o pessoal liberal e conservador, né? Mas ele continua ainda exercendo o seu poder de moderador que o pai dele criou. Então, isso vai continuar, né? E Dom Pedro, ele queria uma coisa muito importante para o Brasil, que a gente vai chamar aqui de política de desenvolvimento, né? Mas vamos chegar lá, né? O Dom Pedro II, ele quer desenvolver o Brasil, né? Então, vou até colocar aqui no quadro, para mim não perder o ponto, o fio da meada aqui, né? Só um minutinho. Aqui. Dom Pedro II, ele quer... Opa! Dom Pedro II é o cara, né? Que é desenvolver o Brasil. Exatamente, Bom, o Pedrão é um eu não cara. sei... Queria falar uma coisa, professor? O Pedro é um cara que do Brasil, quer dizer, então ele quer fazer o quê? Meu amigo Pedro, Pedrão, seu lindo, chegou aí. Qual é, Pedro? Qual é, Pedro? Eu vou ter, só para o Pedro é um cara que é do Brasil, e para isso vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que romper algumas questões importantes. E Sim. esse rompimento não vem de graça. É o Breno explica isso aqui. Vamos lá. Então, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês. Eu sou de uma cidade pequena, né? Eu vim de uma cidade pequena, moro numa cidade pequena. Então, geralmente, o pessoal aqui fala assim, essa cidade não se desenvolve porque precisa disso, precisa daquilo, né? O problema maior, geralmente, das cidades menores, que todo mundo fala, é de que não tem emprego, né? E quando a gente pensa em emprego, né, a gente pensa em chamar a indústria para a cidade para que a indústria gere emprego, né? Então, o que o Dom Pedro vai querer fazer no Brasil é o seguinte, é implementar uma política de indústria. Vou até colocar no quadro, porque merece, né? Ele vai querer fazer, então, uma política industrial, vamos colocar assim mais fácil. Mas não é aquela indústria, é uma sementinha de indústria. Como é que é, professor? Não é aquela indústria gigantesca. Não. É um Exatamente. projetinho de indústria. Não é a Não indústria. é a Valita de Varginha, né? Vamos falar assim pra galera de Varginha aí, né? E eu vou ganhar força nisso aqui na próxima aula. Mas deixa pra lá. Tá pobre, tá pobre. Ele não é essa indústria que a gente vê hoje, claramente, né? Mas é uma indústria que, por exemplo, a Inglaterra já estava fazendo há um bom tempo, né? E o que acontece? Dom Pedro II, ele quer desenvolver o Brasil, ele quer modernizar o Brasil. Ele é uma pessoa que está, tipo assim, além, né? Ele vai dar um passo ainda maior, porque o que acontece? Vamos pensar. Além do Dom Pedro II não cumprir o Tratado de 1810, né, que foi renovado no processo da independência com o seu pai, né, além de não cumprir isso, Dom Pedro II vai criar uma coisa muito importante, que eu vou jogar no quadro aqui, né, que é importante mesmo essa criação que a gente vai ter aqui, que a gente vai chamar de tarifa Alves Branco, né, que é de 1844. 1844 a gente já entrou aí no segundo reinado tranquilo, né? Primeiro, Alves Branco foi o ministro da Fazenda na época do Dom Pedro II e foi o responsável por criar essa tarifa. Só que isso vai dar muito errado, porque quando essa tarifa é pensada, aí a gente vai entender ela daqui a pouquinho, né? Dom Pedro II olha para a Inglaterra e fala assim, ó, acabou a mamata, acabou a mamata, agora aqui não é meu pai, quem está aqui sou eu, né? Eu, Dom Pedro II, que estou aqui, né? Então, tudo aquilo que a gente viu no Tratado de 1810, das questões da tarifa, né, que foi renovado
com o pai dele no processo de independência, vai mudar, né? Vai mudar da seguinte forma. Vou até colocar aqui no quadro 2 pontos para a gente poder já seguir. Primeira coisa, agora, todos os produtos que não tem no Brasil, né? Que não há no Brasil, vai receber uma taxa de 30%. 30%, não estou falando de 24, 15, nem 16. Então, 30%, né? Aqui ele já rompe diretamente com a Inglaterra, porque já não é mais 16, é 30%. Então, qualquer produto que o Brasil não tem, vai receber um valor de 30% para poder essa mercadoria entrar no Brasil. Legal, né? Agora, produtos que... Deixa eu voltar aqui no quadro. Produtos que há no Brasil, a gente vai colocar uma tarifa de 60%, o que é muita coisa que a gente for pensar hoje, né? Mas, como eu estava falando, né? Eu estou falando aqui de Dom Pedro II, né? Ele era rebelde mesmo, como a nossa colega colocou aí. De fato, ele era mesmo, né? E lembrando que, né, há um conflito nesse momento. Primeiro porque o tratado não é cumprido, né? E outra coisa, nesse momento, o tráfico de escravos, não vamos esquecer dele não, né? O tráfico de escravos estava bombando no Brasil, acontecendo sem freio nenhum, né? Segundo, o que o Dom Pedro II faz? Ele peita a Inglaterra. Cara, peitar a Inglaterra naquele momento era uma coisa de louco, era rebeldia de fato, né? E Dom Pedro II, ele vai fazer isso. Então, o que Dom Pedro faz? Vamos só dar uma retomada. Ele centraliza o poder, consegue manter o seu poder de moderador, amansa um pouquinho, amansa os conservadores, amansa os liberais, né? E propõe uma política de modernização do país, né? Mas também, ao mesmo tempo que ele evita tocar no assunto da escravidão para poder não mexer com a elite escravista, para não mexer com o pessoal que gostava ali do tráfico de escravo, né, que lucravam com isso, né? Então, Dom Pedro II, ele quer trazer esse investimento para o país, né? Ele quer fazer que o Brasil, ele quer defender o nacional, defender tudo que é do Brasil, né? Ele quer arrecadar dinheiro para poder investir na ciência, para poder fazer o Brasil crescer, né? E vamos lembrar uma coisa aqui, vou até anotar no quadro daqui a pouco. O Dom Pedro II, ele era um estadista, né? Porque ele sabia o que estava fazendo, ele tinha um potencial de governante, né? Ele sabia o que estava fazendo, com quem estava mexendo, né? Ele era de fato um rebelde, mas não um rebelde sem causa. Ele sabia o que estava fazendo, né? Eu vou até colocar isso no quadro, porque acho que pode ser interessante a gente colocar. Vou colocar isso aqui. Estadista. Ele era um grande estadista. Hoje em dia, no Brasil, a gente pouco vê pessoas que têm essa postura de governante, que sabe o que faz, né? Mas vamos pensar uma coisa aqui. Dom Pedro II foi ousadíssimo em suas políticas até então. Aí eu pergunto para vocês, a Inglaterra vai ver tudo isso e ficar quieto? Não, claro que não. A gente está falando da Inglaterra nesse momento, né? E vamos pensar uma coisa. O Brasil está mais ou menos aí 13 anos enganando a Inglaterra. Falou, não, a gente vai acabar com o tráfico de escravos, vamos assinar acordo, né? 13 anos enganando, então, a Inglaterra, né? Então, os ingleses falaram assim, ó, quer brincar? Então, vamos brincar bonitinho, né? O que os ingleses vão fazer? Eles vão, então, criar uma coisa que eu vou chamar aqui de... Peraí, deixa eu só conferir o nome aqui para mim não errar. Porque o termo é em inglês.
Ah, sim, agora lembrei o nome É o dele. Bill, do Esporno. Isso mesmo. É esse termo aqui, viu? Tá certo, professor? Você é É... quase, como diria uma moça da Banco Senior, minha esposa aqui, né? Você é quase um polilíngua. Quer dizer, fala mais de uma língua. Ai, ai. Mas vamos lá. O que que foi esse Bill Aberdeen, né, em 1845? O que que foi isso? O que que representou isso para o Brasil? O que que isso significou na prática, né? Os ingleses, vou até colocar aqui, né? Os ingleses podem fiscalizar qualquer navio que estiver no Oceano Atlântico e, em caso de carga de escravo, olha que você vê, o caldo vai engrossar agora. A Inglaterra comprou a briga, né? O mesmo poderá ser afundado e o tripulante jogados ao mar. Crueldade, hein? Mas é isso daí. Na prática, o que que acontece de fato, então, aqui com essa nova tomada de decisão da Inglaterra, né? Na prática, o que a gente vai ver aqui é uma proibição do tráfico de escravo por meio do Oceano Atlântico. E quando a Inglaterra faz isso, proíbe o tráfico de escravo pelo Oceano Atlântico, né? É como se primeiro, vamos notar, essa lei ela vem exatamente um ano depois da Lei Alves Branco. Então, tipo assim, ela vem como uma resposta diretamente para o Brasil, né? Então, comprou a briga, se chamou para a briga e agora está brigando com potência, né? O que que a Inglaterra faz com essa decisão? Ela pega um pau, uma tora desse tamanho aqui e dá bem atrás do joelho do Dom Pedro II do Brasil. Por quê? Ao proibir o tráfico de escravos no Oceano Atlântico, a Inglaterra tirava do Brasil, né, a captação da força de trabalho, que era mão de obra escrava, né? E isso gera um conflito, né? Isso afeta o Brasil sem dúvida, porque está tirando a força de trabalho, né? Aí uma pergunta: por que que a Inglaterra poderia fazer isso? Por que que a Inglaterra tinha esse poder todo de influência no mundo, a ponto de fazer isso e influenciar um país, por exemplo, né? É só a gente pensar. Hoje, atualmente, 2021, século 21, qual que é o país de maior potência no mundo? Atualmente, qual que é o país de maior potência? Essa é fácil. Estados Unidos. Sim. Isabelle, daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta do porquê que a Inglaterra queria acabar com o tráfico. Vou chegar lá, beleza? Cinco Carol, minutos. Ana Carol, é isso mesmo. Os Estados Unidos, né, é atualmente hoje a maior potência mundial, né? E a gente percebe isso, por exemplo, né, infelizmente no caso do Afeganistão, né, o que acontece? Os Estados Unidos retira suas tropas, né, em tempo recorde, o grupo Talibã toma o poder novamente depois de 20 anos é, fora do poder. Né? Então, você percebe ali que os Estados Unidos têm essa influência muito grande no mundo atual. Né? Lá, no segundo reinado, a Inglaterra tinha todo esse poderio todo. Né? Então, a Inglaterra era o grandão ali desse momento. Né? E o que que a Inglaterra vai dizer sobre a escravidão? Aí eu respondo começo a responder a Isabel, né? A Inglaterra vai dizer o seguinte: a escravidão é algo desumano, né? A escravidão não possibilita, né, a criação de novos consumidores, porque é o seguinte: o escravo trabalha,
pra caramba, né? O escravo recebe? Não recebe. Se ele não recebe, ele não compra. Se ele não compra, ele não é consumidor. Entende? Então, é o seguinte. Então, começa a se pensar, será que vale a pena mesmo manter toda essa estrutura escravista? Será que vale a pena? Porque é uma coisa, é o seguinte, né? O senhor lá que tem o seu escravo precisa manter a alimentação do escravo, precisa manter, de certa forma, o remédio, precisa manter uma estrutura escravista. E isso é dinheiro, né? Quando você transforma estes escravos em libertos, né, e em consumidores, vamos dizer assim, começa a receber pelo que trabalha, né, esses escravos se tornam consumidores. E ao tornar consumidores, né, ele adquire o poder de compra, ele passa a comprar porque ele vai ter dinheiro para comprar, e isso ajuda o quê? O crescimento da economia. É por isso que a Inglaterra, né, a Inglaterra não é boazinha, né? Tudo tem relações de poder, tudo tem um interesse, né? É sempre bom pensar nisso, né? A Inglaterra já havia passado por esse processo no qual os escravos, né, se tornaram consumidores. Então, ela queria que no Brasil isso acontecesse, porque o Brasil já tinha uma dependência com a Inglaterra e isso geraria mais lucro para a Inglaterra também, né? Então, era o interesse da Inglaterra. É por isso que a Inglaterra vai fazer isso. Ela vai querer proibir, ela vai pressionar o Brasil em vários momentos é, para poder tirar essa coisa escravista mesmo. É por isso, então, o interesse da Inglaterra, para tornar esses escravos em trabalhadores assalariados, tornar eles novos consumidores, vamos dizer assim, né? Porque a questão do assalariado vai ser um pouquinho mais depois. E o Brasil, olha, eu acho que essa parte é uma do entendimento para as próximas aulas que será com o Ercão aí. Nesse momento, a gente começa a pensar, né, já começa a surgir um pensamento que é o seguinte, né, a escravidão ela já não vai ser mais compatível com muita coisa. Ela já não vai ser compatível com essa nova mentalidade, né, igual a Inglaterra já mostrou para a gente aqui, né? E eu vou dar só uma palhinha, mas aí eu vou deixar para o professor de vocês, né, falar isso. Vai chegar um momento que o Brasil vai produzir muito café e, para a produção de café, ele não vai mais usar a mão de obra escrava, mas trazer os imigrantes para cá. Por quê? Porque a escravidão já não era mais compatível e precisava de mão de obra especializada, né? É aí que tá, vai começar a surgir então essa áurea. Será que manter a escravidão de fato é benéfico? Vai ser bacana ou não, né? Mas a gente vai perceber que o Brasil ainda vai passar por um longo processo para deixar de ser um país escravista, né? Vai demorar bastante, a gente parou aqui mais ou menos em 1845, né? Vai ser só em 1888, né? Até lá, o Brasil ainda vai caminhar. Eu paro por aqui, porque aí depois eu deixo o cuecão para vocês verem, né? Mas pega essa ideia, a escravidão vai deixar, então, de ser uma estrutura compatível, né? Pensar em processo de humanização é um pouco mais complicado, porque, tipo assim, às vezes não é humanização, mas às vezes é interesse econômico e financeiro, né? Também. Muito bom, professor Breno, muito bom, professor, muito bom. Está cada dia melhor. Muito bom, muito bom, Obrigado, eu que agradeço. muito bom. Então, moçada, vamos pegar aqui para fechar. Então, no caso, ó, o que nós vamos fazer na aula que vem? O Breno já deixou a deixa. Ficou ruim assim. Bom que a Erika não viu. Deixou a deixa. Ainda bem que ninguém viu falando para vocês isso. A Erika não viu isso. O Breno deixou um caminho traçado para mim. Porque, gente, olha só. Eu preciso manter. Muito bom, viu? Pedro gostou. Pedro, você viu? Pedro? Eu preciso o quê, Pedrão? Eu preciso manter, cara, uma estrutura no Brasil produtiva. Mas os escravos vão começar a ter uma. Quer ver? Vamos supor no caso. Você vai comprar um escravo X aí. Agora é proibido. Tá? Porque, vamos lembrar, eu tenho um negócio chamado de Bill Arbor, que eu brinco nas minhas aulas, que é o seguinte: o Breno é mais tímido, não brincou ainda, né? Eu gosto muito de carnaval. Cadê a Alessia? Tá aí, Alessia, não tá aí? Olha lá, qual a ideia que a Alessia gosta de dançar aí? Ó, aqui. Tô aqui. Ó, que música. Ó, ajuda aqui, ó. Vou ficar em silêncio a música, a coreografia agora aqui, para acabar minha aula, hein? Ó, a coreografia. Atenção aqui. Silêncio, ó.
bom, João. Abraço, João. Olha a onda. Olha lá, a balada gostou lá. Olha a onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vou te pegar, né? Qual a ideia, professor Breno? Então, eu vou ter o quê, professor Breno? Eu botei o Bill Aberney, gera tráfico de escravo. A palavra tráfico, ou seja, trazer algo proibido. E isso não será mais viável. Eu tenho que fazer o quê, então? Eu tenho que buscar novas formas de fazer duas coisas importantes. A primeira coisa é mão de obra no Brasil. Isso é óbvio. Porque os caras ficam muito caros. Um abraço, João. Os caras estão ficando mais caros. Segunda coisa, meninos, rapidinho, vamos falar que atrás da loja aqui. Segunda coisa que tem que fazer é embranquecer a terra. Tem muito preto no Brasil, então qual é a ideia dos caras? Trazer uns europeus para cá, porque esses caras, como eles são mais fortes que os negros, quando se misturar, os negros vão acabar no Brasil. Tá? Então, é uma questão de trabalho e uma questão cultural de embranquecimento do Brasil. Beleza? E aí, parei de falar mesmo, eu começo para a minha aula semana que vem, a minha aula vai ser bem legal. Eu começo a ter uma galera na minha aula que aparece na minha aula, que vão ser aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. Eu vou ter os Catazini, eu vou ter os Vitórios, eu vou ter o Giarola, quem mais que eu vou ter aqui, que eu já matei de cara aqui, que eu vou achar mais alguém aqui. É basicamente a galera que eu vi rapidinho aqui, quer dizer, bati o olho e vi. Então, ou seja, quem é que são esses caras que vão chegar no Brasil agora aqui? Quem é que é o Marina? Quem que são os Catazini, Marina? Quem que é o Giarola, o Samuel? Ah, são quem? Os antepassados de quem? Do Samuel, antepassados da Marina. Quem é que eu rapidinho que eu achei aqui? Que eu achei bem rápido. Enfim, galera que eu achei na aula aqui, que eu olhei bem rapidamente. Então, vamos fazer o quê? Trazer para o Brasil algumas pessoas. E graças a essas pessoas, eu vou ter que aguentar na minha aula o Samuel, a Marina e quem mais que eu vou ter que aguentar na minha aula aqui? O Samuel, a Marina e quem mais? Eu tenho que aguentar agora aqui, gente. Deixa eu achar que eu falei aqui, mais alguém aqui, que eu não achei. Olha lá, pode ir mesmo, cara. Eu tenho que aguentar vocês. Como é que chama, Ana Lourinha? Como é que chama, Ana? Como é que você chama, Carolina? Santana. Santana, você não é... Você pode ser português, não é italiano. Eu tenho que fazer o que, Marina? Então, graças à aula que vem aí, eu vou ter que trazer para o Brasil o italiano, né? Dizer, próxima aula, no ótimo bate-horário, bate-canal. Turminha, professor Breno, muito obrigado, senhor aí. Um suma, boa sorte tchau, obrigado, na caminhada. Meninos, ó, beijo do Ercão. Dever já no daqui a pouquinho. Tchau, turma. Valeu! Valeu, Breno. Tchau, Arcão. Obrigado pela aula, Breno. Falou, Arcão. Obrigado.